noite, queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus. Amém. A Bíblia fala, diz no Salmo de número 122, verso 1: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nesse momento eu gostaria de convidar você a se colocar em pé, curvar a sua fronte, fechar os teus olhos. Nós teremos um momento de oração, de adoração ao nosso Deus. Senhor, nós te bendizemos, nós adoramos o teu santo nome, nós cremos, ó Pai, e pedimos que o manifestar da tua graça e do teu amor seja abundante, ó Pai, em nossas vidas, ó Pai. Adoramos por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, ao longo do tempo, por tudo que o Senhor tem feito em nossas histórias, ó Pai. Nós temos muitas razões para agradecer, ó Pai. Dá-nos um coração ensinável, dá-nos um coração grato, ó Pai, para que possamos reconhecer a Tua presença, a Tua bênção, ó Pai, não somente no material, não somente no físico, ó Pai, mas naquilo que é trivial, naquilo que é simples, ó Pai, porque nós sabemos que a Tua graça e o Teu amor se manifestam em todas as coisas, ó Pai. Nós precisamos louvar o Teu nome, louvar a Ti em todo o tempo, ó Pai. Muito obrigado. Nós louvamos também pelos 122 anos da IPI do Brasil, Igreja amada, ó Pai. Dá-nos um espírito corajoso, ó Pai. Dá-nos um coração corajoso, ó Pai, que esta igreja continue sendo uma bênção, ó Pai. Louvamos-Te por aqueles que militaram, que trabalharam, que creram, que doaram, ó Pai, as suas vidas, ó Pai. O Senhor, ao longo do tempo, tem sustentado a Tua igreja, ó Pai, apesar das dificuldades, dos problemas, das lutas, ó Pai. Tem sido a Tua mão, tem sido a Tua vontade, o Teu querer, ó Pai, da razão de não termos sido consumidos, ó Pai. Que o Senhor abençoe, ó Pai, que sejamos fiéis a Ti o tempo todo. É o que Te pedimos no nome santo de Jesus. Amém, irmãos? Eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia no Salmo de número 133. Salmo 133. Faremos essa leitura juntos. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Glória a Deus. Nesse momento cantaremos ainda em pé o cântico 136 do Cantai Todos os Povos, o B. Deus eterno, te adoramos. 36, perdoa, irmãos.
Vamos nos assentar. Louvamos ao nosso Deus. E este é o momento de nos colocarmos diante do Senhor para confessarmos os nossos pecados, para pedirmos que Ele nos perdoe e para ao nos colocarmos na presença do Senhor, que Ele nos purifique, para que possamos, com o coração limpo e alegre, adorarmos ao nosso Deus. Porque o ser humano, nós fomos criados para adorarmos a Deus. E que o nosso coração esteja totalmente colocado na presença do Senhor, na certeza de que Ele ouve as nossas orações e que Ele nos perdoa. Vamos ter um momento de silêncio e oração, e logo após alguns momentos de silêncio, nós vamos pedir para que a nossa irmã Denilce, secretária do nosso presbitério, faça esta oração de confissão. Oremos. Querido Deus, continuamos na Tua presença, ó Pai amado. Queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor esteja olhando para nós com muito carinho, esteja olhando para nós com a sua misericórdia, Senhor. Porque não somos ninguém, Senhor, se não for pela Tua graça. Jesus, nos achegamos a Ti para pedir perdão pelos nossos pecados. Somos pecadores, sabemos sim, ó Pai, mas também sabemos que o Senhor é misericordioso em perdoar. E nós sabemos que pecado confessado é pecado perdoado. Por isso nos achegamos a Ti, humildemente, e clamamos, perdoa-nos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Em nome de Jesus, nossos pecados são perdoados. E ao nos perdoar os pecados, nós estaremos agora nos colocando em pé para juntos adorarmos, louvarmos ao nosso Deus. Coloquemos. Esta oportunidade que nós temos, eu queria te convidar a dar um abraço em umas 5, 6 pessoas. 7, né? Vamos ser 7? 6 é um número esquisito, não? Abraça, cumprimente o seu irmão, dê a paz do Senhor. Cantaremos Quero Louvar-te.
Meu anseio és tu, Jesus. Jesus precisa ser a razão, precisa ser o alvo, precisa ser o centro. Amém? Vamos cantar esse cântico maravilhoso. Ser exaltado, o Rei exaltado.
Nosso Deus está presente conosco e o nosso Deus, Ele é o merecedor de toda a honra e de toda a glória. E hoje ontem nós completamos 122 anos de IPI do Brasil, de organização da IPI do Brasil. Nós vamos ter um momento de intercessão pela igreja. Estamos vivendo tempos muito difíceis. Nossas igrejas têm passado por dificuldades em relação à membresia, às atividades, às ações missionárias. E nós precisamos interceder, precisamos nos colocar diante de Deus em oração. Porque a igreja não é nossa, a igreja é do Senhor Jesus. E quando nós intercedemos, quando nós nos colocamos na presença de Deus, nós sabemos que Deus tem e faz algo através de nós. Nós vamos ter 3 palavras de oração. Uma intercedendo pela IPI do Brasil, uma intercedendo pelo presbitério Bandeirante e outra, nós vamos pedir para que o nosso irmão, o reverendo Fernando, faça a oração de intercessão pela IPI do Brasil. Vamos pedir também que o nosso irmão presbítero Valdir faça a intercessão pelo presbitério Bandeirante. E o nosso irmão João, reverendo João, interceda pelas igrejas locais, para que o Espírito de Deus continue usando o povo de Deus, para que muitas pessoas possam conhecer o amor de Cristo Jesus. Mesmo sentados, vamos nos colocar em oração diante do Senhor. Oremos. Senhor Deus, nosso amado Pai, nós agradecemos por estarmos reunidos em Teu nome, com o propósito de agradecer ao Senhor pelos 122 anos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, a igreja que nos acolhe, na qual nós exercemos os nossos ministérios, e a nossa primeira palavra é de gratidão, mas estamos aqui também para interceder pela IPI do Brasil como denominação, pela nossa Igreja Nacional. E oramos, ó Deus, porque a Igreja em nível nacional toma decisões, precisa tomar decisões, e nós oramos para que as orientações, os rumos da Igreja, que são traçados a partir da Assembleia Geral, que esses rumos sejam corretos, tragam paz na vida da Igreja, crescimento em todos os sentidos e, principalmente, uma presença cristã no nosso país. Assim nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Pai querido, Pai amado, graças te damos, ó Deus, por tudo, por estar na Tua presença. Graças te damos, ó Pai, pela Tua igreja reunida neste local, para essa bênção, Senhor, da vida eclesiástica dela, Senhor Deus. E nesse momento, Senhor, quero te suplicar a Tua graça e a Tua bênção sobre o nosso presbitério, Deus. Sobre as igrejas, ó Deus, que agrega esse presbitério, que Tu, ó Pai querido, na Teu grande amor e a Tua vontade, Senhor, que Tu, ó Deus, possa estar abençoando grandemente a cada igreja, Senhor, a cada pastor, a cada presbítero, a cada diácono, a cada departamento das igrejas, ó Deus querido. Meu Deus, que Tu, ó Pai, possas ter, ó Deus, misericórdia de cada igreja, Senhor. Que neste momento, Senhor, que estamos reunidos, que poderíamos ter muito mais pessoas aqui, ó Deus, para engrandecer o Teu nome, Senhor, com relação a este encontro, ó Deus. Te pedimos, ó Pai, pelas igrejas aqui, Senhor, deste presbitério, no nome de Jesus. Dê a Tua graça, fortalece, Senhor, espiritualmente, materialmente. Abençoe a cada pastor, ó Deus, que
que tu, ó Deus, possa estar iluminando suas mentes, seus corações para o trabalho teu, ó Deus querido. Te pedimos, ó Deus, abençoe também, ó Deus, a diretoria deste presbitério, ó Deus, na pessoa da tua serva, presidente, o vice-presidente, o secretário, enfim, todos aqueles que estão ligados, Senhor, ao presbitério Bandeirantes. Te suplicamos no nome de Jesus, tenha misericórdia, Senhor, e dê, Senhor Deus, a tua graça e a tua bênção, no nome precioso do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, nesse momento de intercessão, nós queremos colocar cada igreja que faz parte do Presbitério Bandeirante. Primeira IPI de Guarulhos, terceira IPI de Guarulhos, quarta IPI de Guarulhos, IPI do Parque Chaves, IPI de Vila Sabrina, IPI do Alto de Vila Maria, essa igreja que nos acolhe nesta noite, IPI do Tucuruvi, IPI da Casa Verde e a congregação presbiterial do Jardim Comum. Queremos colocar, Pai, estas igrejas diante da tua presença. E nós rogamos, Pai, e suplicamos as tuas bênçãos sobre a vida de cada um. Nós, ó Pai, somos os teus servos e servas. E se hoje fazemos parte de uma destas igrejas, foi porque lá no passado o Senhor um dia nos chamou para fazermos parte dela. E que o Senhor venha conceder a cada um de nós disposição, ânimo, vontade, para que juntos venhamos trabalhar para engrandecer o teu nome através de cada igreja. São dias difíceis, são dias complicados, onde vemos o esfriamento da fé em muitos e também a desesperança que está tomando conta do coração de muitos irmãos e irmãs. E que nós, ó Pai, que somos as lideranças, não somente pastores, pastoras, os presbíteros, diáconos, diaconisas, aqueles que compõem os ministérios de cada igreja, venham nos usar, Pai, para que venhamos conduzir a tua igreja conforme o teu querer e do teu agrado. Nós somos falhos, nós somos imperfeitos, nós somos pecadores, mas que nós tenhamos sempre a chama viva no coração de te servir em cada igreja que fazemos parte. Por isso, ó Pai, todas as igrejas que fazem parte do Presbitério Bandeirante, como também a congregação, que o Senhor venha abençoar a cada uma, o Senhor venha conceder sabedoria em cada conselho, para que venhamos desempenhar aquilo que é do teu agrado e da tua vontade, onde estamos localizados. Esta é a minha oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Somos orientados pela palavra de Deus. Está conosco nesta noite o reverendo Geraldo Aparecido Cardoso Santos. Por favor, reverendo. Pastor do nosso presbitério, que está aqui, fará a leitura da palavra de Deus e também a proclamação. Mas antes nós vamos ter uma oração por iluminação e eu vou convidar a nossa irmã presbítera Adelina para que ore neste momento, para que o nosso irmão faça a leitura e a proclamação da palavra. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos como teu povo na tua casa, Senhor, para ouvirmos um pouco mais da tua palavra. Toma nas tuas mãos o teu servo, Senhor. Sabemos que o Senhor já falou ao seu coração e que ele possa transmitir o recado que o Senhor lhe deu, para que nossos corações também sejam aquecidos pela tua palavra. Amém. Fala através do teu servo, Senhor, e apura os nossos ouvidos para ouvirmos
e entendermos o recado que o Senhor tem para nós nesta noite. E como igreja, Senhor, possamos sair daqui mais fortalecidos para louvar o Teu nome, para pregar o Teu Evangelho, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Reginaldo. Quero agradecer a diretoria, a direção do presbitério por me convidar. E é um privilégio estar aqui com os irmãos para compartilhar da palavra do Senhor nessa noite. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Leremos do versículo 1 ao versículo 23. Mateus 13, do 1 ao 23. Mesmo assentados, olha, puseram até a projeção aqui. Eu estarei lendo, os irmãos podem estar acompanhando pela projeção. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comer. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximou os discípulos e lhes perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas aqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem, lhe será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado. Ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Meus irmãos, é um texto fabuloso, muito bonito, onde Jesus
nessa parábola, ele trabalha a questão da agricultura, não só naqueles dias dele, né? Mas atualmente, se pegarmos, o texto tem muito a ver com a agricultura, né? E aí então, Liga a lanterna dele, que está com a lanterna ligada. E muitas vezes nós pregamos nas igrejas para o povo da igreja. E quando a reverenda Shirley, no dia que ela me mandou a mensagem, logo depois eu orei e falei: Senhor, eu não vou falar somente para a igreja, eu estarei falando para presbíteros, para diáconos, pastores. E aí então eu fiquei assim, entre dois textos, entre dois sermões, eu preparei 2 sermões, né? E trouxe os 2 preparados e falei: bom, vamos ver lá na hora exatamente o que o Senhor vai mostrar, né? Entre os 2, e tanto um quanto o outro tinha me chamado muito a atenção para trazer para os irmãos. E aí, antes de vir aqui à frente, Deus confirmou então: olha, é Mateus 13. E quando eu li esse texto e preparei o sermão, eu havia preparado ele assim, direcionado para a igreja, né? E aí depois de tudo prontinho, a gente senta de novo e fala: vai ter que reescrever tudo, porque não é isso. E aí então eu fiquei pensando dentro daquilo que a Assembleia Geral da nossa igreja reunida, orando, falando de revitalização da igreja para o futuro, da caminhada futura. E aí então o Espírito Santo me desafiou mesmo, falar: agora você vai ter que ler esse texto, além do grego, além daquilo que você já sabe, para o que eu tenho preparado. E aí então o Senhor me falou sobre revitalização de igreja. E eu dei risada, porque quando eu fiquei olhando para o texto e falar revitalização de igreja, uau, que tema maravilhoso. Mas, meus irmãos, para falarmos de revitalização de igreja, a gente tem que falar da parábola do semeador. Para nós plantarmos um campo, seja lá, plantar cebola, alho, café, milho, que seja, nós temos que preparar a terra, temos que arar a terra. Para que arar a terra? Primeiro, quando eu morava na roça e os meus pais iam plantar alguma coisa, então eles pegavam próximo a uma época de chuva, chovia, então arava aquilo, então era sulcar daquela terra, posto para fora, né, que estava lá escondido lá embaixo, aquilo era revirado, então se tinha raízes, depois a gente tinha que arrancar aquelas raízes antigas, pedras, dependendo da plantação que se faria, fosse muito sensível. Então, tem algumas plantas que são sensíveis, se a terra não estiver muito bem preparada, ela não vai produzir fruto, talvez nem cresça. E assim então, a parábola do semeador mostra exatamente essa questão da revitalização. Por onde começarmos revitalização? A gente precisa fazer um levantamento daquilo que nós queremos nessa terra. E aí o texto, Jesus mostra que todos os terrenos aonde a semente daquele semeador caiu, elas nasceram, somente a não que caiu no caminho, né? A que caiu no caminho não deu tempo nem de ouvir direito, os passarinhos vieram comer e levaram embora. Mas os outros terrenos, a semente germinou, nasceu, cresceu por um tempo e depois morreu. Para falarmos em revitalização de igrejas, nós precisamos então pensarmos de uma forma fora da caixa, ou seja, de uma forma olhando para o texto não como uma formação de igrejas, porque na agricultura também, quando a gente usa muito uma terra, na cultura judaica, eles têm período de 7 em 7, né? Então você usa a terra tantos 7 lá, depois você deixa descansar por mais 7 e vai fazendo então um rodízio dentro da propriedade. Daí a gente começa a pensar, as nossas igrejas têm, as mais novas, acho que 30, 40, 50 anos, né?
com o passar do tempo, às vezes a gente não para ter esse olhar de agrônomo, ou esse olhar de alguém que trabalha com a terra, e ver como é que está essa terra que a igreja está vivenciando. E aí eu comecei a pensar sobre exatamente isso. Às vezes a igreja, ela se tornou aquela igreja que com o tempo foi se tornando não mais alcalina, ou seja, não mais aquela terra equilibrada, com o pH equilibrado, favorável para as plantas crescerem e darem frutos. Ela se tornou uma terra ácida, e aí favorável para tantas ervas daninhas, espinhos, abrolhos e tantas outras coisas. Quando não, uma terra muito ácida, ela tende a ser uma terra favorável a dar pedras. A terra vai se calcificando, se sedimentando e vai endurecendo. E às vezes a gente olha para a igreja e aí a gente sempre imagina um terreno fértil. Mas quantas vezes nós podemos olhar para a igreja e ver um terreno arenoso, um terreno já endurecido, cheio de espinhos? E aí então falar de revitalização de igreja, irmãos, o texto não fala isso, mas tudo isso eu fui absorvendo em pensar em revitalização, porque o reino de Deus, a semente que nós temos, que é a palavra do Senhor, o evangelho do reino, ela vai nascer, ela vai germinar em qualquer terreno. Mas o texto mostra que não é só o germinar e o crescer um pouquinho, é dar frutos. E esses frutos têm que ser frutos que evidenciem o Espírito Santo, Jesus Cristo, que evidenciem a palavra, né? Que sejam frutos bons. E aí então a gente fica olhando esse texto e pensando, como está as igrejas do nosso presbitério, as igrejas da nossa denominação? Como revitalizar? E aí então nós precisamos, mais do que nunca, a pensar como revitalizar. Pensar então, como é que estão os solos que compõem a igreja? Porque cada tipo de solo na parábola é exatamente um tipo de coração, um tipo de vida. Como estão as nossas igrejas? Agora, falando para pastores, para líderes, o texto é fantástico, porque Jesus, ele fez uma teologia, não um texto só, mas ele foi lá no Antigo Testamento, pegou Isaías capítulo 6, versículos 9 e 10, e apresenta. Foi aí que eu olhei de uma forma assim, revitalização de igreja. Esse texto tem tudo a ver. Quando em Isaías capítulo 6, Jesus utiliza isso falando das autoridades de Israel, aqueles líderes voltados só para Misdá, para aquelas coletâneas de costumes e leis que os rabinos faziam, Talmud, mas não olhava mais para a palavra do Senhor, para a Torá e tantos outros textos bíblicos. E aí então se tornaram um povo como duro. E aí Jesus então, do versículo 10 ao versículo 15, ele então vai fazer a base teológica do Antigo Testamento para ele trazer agora para esse texto. Ele diz no versículo 14, de sorte que nele se cumprem a profecia de Isaías. Quem? O povo. Havia muitos lá que nem sabiam a profecia de Isaías, mas estavam lá os fariseus e tantas outras autoridades judaicas, ouvindo o Senhor Jesus ensinar. E aí eles Jesus citando Isaías diz, no versículo 14, ouvireis com ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, de nenhum modo percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos,
ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. A experiência que o povo tinha, que aqueles líderes tiveram até o momento com Jesus, depois, o momento que Jesus estava ali, era exatamente um momento de costumes, de usos, de regras, mas nem tudo era da palavra, muito era das interpretações. E agora então, o Senhor Jesus mostra uma religiosidade fria, distante de uma comunhão com Deus. E Jesus então, interrogado pelos discípulos, por que o Senhor está falando em parábolas? Ele diz, olha, para cumprir o profeta Isaías e também para mostrar a esse povo quão duro eles estão, quão distante eles estão de Deus, do Pai. E aí então eu fui ler Isaías 6, que é aquele encontro de Isaías com o Senhor, que ele relata, que ele está tendo uma visão do Senhor e ele então se vê totalmente pecador, totalmente incapacitado, e aí o anjo pega uma brasa lá e toca, olha, o teu pecado foi perdoado. Depois de tudo isso, então, lá em Isaías 6, no versículo 9 e 10, Deus vai falar, você está indo para esse povo endurecido, esse povo que se tornou tão duro, igual pedra. E nós líderes, irmãos, responsáveis para trazer a palavra do Senhor para a igreja, nós precisamos pensar exatamente como revitalizar. Então nós precisamos pensar então como estão os solos que estão lá, dentro da nossa igreja. E aí então somos advertidos por Jesus, para fazermos isso precisamos começar como Isaías, ter a visão de Deus nas nossas vidas. Porque às vezes nós como líderes também, embora sejamos membros da igreja, mas partícipes do presbitério, nós também podemos nos tornar um solo que antes era fértil, cansado, desnutrido, tornar um solo duro, espinhento, machucado. Então, como revitalizar a igreja se nós é que precisamos de revitalização? Nós é que precisamos disso. E aí, esse primeiro momento que o texto mostra, o texto de Isaías, é voltado a nós, líderes, para que nós possamos ir à presença do Senhor, não simplesmente cumprindo lá uma liturgia, ou um costume, ou um hábito devocional, não, mas de comparecer diante do trono do Senhor, para que Deus possa olhar para nós, ao ver a nossa incapacidade, como Ele viu lá em Isaías. E aí então Isaías declara, Senhor, eu sou incapaz, sou pecador, meus lábios são impuros, mas o próprio Senhor tomou da brasa viva lá do altar e pôs na boca do profeta. Então nós, como líderes, precisamos ter essa experiência com Deus, porque o que nós vamos trazer como palavra, como mensagem para a igreja, para o povo do Senhor, não é simplesmente ensinamentos, Nós temos aí a inteligência artificial, e é interessante que a inteligência artificial, se você puser lá, sermão da parábola do semeador, a inteligência artificial vê que você é alguém que entende um pouquinho de Bíblia, ela já diz lá embaixo, você quer que eu faça um sermão com textos bíblicos do Novo e do Velho Testamento? Sai tudo prontinho, com lições, com divisões, palavras-chave, com palavras de transição e tudo mais. Assim, meus irmãos, nesse texto, o Senhor Jesus estava falando lá no primeiro momento da parábola com o povo, depois ele vai falar com os discípulos, e aí ele cita Isaías. Nós, como liderança, precisamos pessoalmente, nós mesmos, diante do Senhor Deus, comparecermos, para que nós sejamos tratados pelo Senhor,
porque na hora de pregarmos, nós não vamos falar de conhecimentos teológicos que às vezes as pessoas não têm acesso, e é gostoso, né? Quando a gente, como líder, como pastor, e a gente teve a oportunidade financeira de comprar uma obra que não se tem aqui em língua portuguesa, e ter acesso a um conhecimento raro ou difícil acesso, e a igreja então fica maravilhada com aquilo. É uma maravilha, é uma delícia. Mas às vezes é só um conhecimento técnico, teológico, ou um conhecimento que depois, passado o tempo, alguns vão esquecendo, se não for relembrado. Mas o Senhor Jesus mostra dentro do texto, embasado em Isaías, ele diz assim: suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. O Senhor nos chama para estar na presença dEle, para que quando estivermos aqui à frente, a nossa palavra não seja só uma palavra técnica, somente uma palavra teológica, que traga conhecimento, alguma cultura a mais no universo cultural teológico, mas traga vida, traga o poder de Deus transformador, traz até a igreja começar a perceber o quanto ela está espinhenta ou o quanto ela está tão dura. E aí nós, como líderes, precisamos mostrar, né? A psicanálise, a psicologia, a psiquiatria trabalha da seguinte forma, né? Não adianta você falar que, olha, esse remédio aqui vai te ajudar. O paciente precisa tomar consciência de que ele não está bem, ele está doente e precisa tomar medicação. Assim, a nossa palavra não é só um convencimento teológico por palavra, por discurso, mas sim de uma experiência com Deus, de estar com o Senhor. Porque o Senhor Jesus diz assim: e sejam por mim curados. Quando Jesus esteve na Galileia, ele não pôde fazer muitos milagres. Por quê? O povo não cria o suficiente. E aí, quando nós falamos, meus irmãos, de revitalização de igrejas, nós precisamos olhar esse terreno que temos dentro da igreja. E nós só vamos conseguir tirar esses espinhos, tirarmos essas pedras, pelo poder do Espírito Santo, porque por nós mesmos, o máximo que vamos fazer é chegar próximo e já se machucar, né? Trabalhar numa igreja espinhenta, uma igreja, como descreve o Senhor Jesus aqui, é trabalhar com uma igreja que sofre, porque ele diz aí, alguém leia para mim, no versículo de número 21, o que acontece com essa igreja? Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Ou seja, não tem raiz, é uma igreja pedregosa, dura, e quando então a gente recebe a palavra logo com alegria, mas essa alegria dura pouco. E às vezes trabalhar com a igreja assim, pedra, quem já carregou pedra cansa, não cansa? Esgota. E muitas vezes a gente vê a igreja, parece caminhando bem, aí basta olhar para a cara do pastor, e aí você fala assim, olha, está esgotado. Aí vai ver, é aquela igreja cheia de pedra, né? Tem que carregar pedra toda hora, enquanto descansa, carrega pedra. Assim, meus irmãos, o Senhor Jesus nos mostra que essas pedras, eu, você, cada um de nós, simplesmente com um discurso de conhecimento teológico, de Bíblia, de mestrado, doutorado, PhD, pós-doutorado, que seja em teologia, não vai conseguir. Mas, se nós formos dentro do que Jesus mostrou ali, da experiência de Isaías, e o
próprio Senhor Jesus diz que o Senhor lá em Isaías queria curar o povo, queria mudar, transformar o povo. Por isso ele estava enviando o profeta Isaías. E nós hoje, meus irmãos, temos essa diretriz dada quando o Espírito Santo nos chamou, seja em que tempo foi, o chamado de cada um, para justamente primeiro fazer o quê? Nós precisamos nos apresentar diante de Deus. Paulo escreve isso, não tem um versículo? Procura apresentar-te como obreiro, né? Aprovado, que maneja bem a palavra. Mas é preciso ter essa experiência diária, não é uma vez ao ano, né? Vai lá no templo, como os judeus faziam, iam lá no templo, sacrificavam em Jerusalém, voltavam. Não, são todos os dias. Nós precisamos ter essas experiências com Deus, na presença do Senhor, mostrando a nossa incapacidade. Senhor, não vou aguentar essas pedras. Trabalhar com terrenos, igreja espinhenta, com espinhos, gente, é se aproximar e vai se machucar. Você tem que se proteger com luvas ali, com alguma coisa que impeça que aqueles espinhos te machuquem. E como fazer isso humanamente dizendo? E aí então, o Senhor Jesus, ele fala na palavra, uma igreja que tem muitos espinhos, é uma igreja, meus irmãos, que é fascinada pelas riquezas, pelos cuidados do mundo. E quem nos dias de hoje não tem uma preocupaçãozinha, né? Em outras palavras, quem não tem um carnezinho em casa para pagar, e ainda mais agora, né? Nesse apocalipse do tarifaço, quem é que não está já repensando as continhas? Puxa, a minha dívida estava equilibrada até agora, como será daqui para frente? Agora pensa numa igreja que está cheia de espinhos, sufocada, ou cheia de pedras, e agora vem todas essas angústias sobre nós. O que fazer? Como, meus irmãos, o maior desafio nessa hipermodernidade que vivemos é exatamente falar para aquela igreja que está no meio dos espinhos, sufocada, e como dizia um diácono, né, da igreja onde eu pastoreava, pastor, quem está na forca, qualquer toquinho na corda é morte. O que fazer por nós mesmos? Você pode falar sobre a providência de Deus, a soberania de Deus, o cuidado de Deus, mas, meu irmão, minha irmã, tudo isso vai ser uma coletânea de versículos decorados, falados. Eu lembro quando eu era pastor aqui na igreja do Provi, e aí então as crianças vinham à frente, e a nossa filha era pequenininha, ela mal sabia ler, né? Então a minha esposa decorava o versículo para ela, e aí ela vinha com o papel na mão, né? Então a gente dava risada, porque ela vinha na frente com o papelzinho na mão, com as outras crianças, e aí ela fazia que estava lendo e ela falava, né? E aí ela gostava de um versículo, porque tu estás comigo, né? Salmo 91. Só que ela não falava, porque tu estás. Ela falava, porque tu, ela colocava tudo no plural. Depois saía daqui, adeus versículo, né? Às vezes, meus irmãos, é como um versículo falado simplesmente que tinha que falar, né? Então, tem que falar o versículo. E havia aquela disputa entre eles. E quantas vezes a Bíblia para nós também é mais um livro que a gente lê. A leitura é exatamente aquela que a gente já conhece, porque já leu de Gênesis a Apocalipse. Mas se não tiver esse encontro espiritual, nada vai se revitalizar. Quem pode nos capacitar para lidar com esses espinhos? Com essas pedras? Estamos lidando com pedras e espinhos aqui, mas Jesus fala, né? O mundo, os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, ele fala também da angústia, da perseguição. Ou seja, espinhos e pedras nada mais são do que situações que às vezes nós mesmos estamos passando. Nós, como líderes e pastores, estamos vivendo.
De maneiras, meus irmãos, que a revitalização da igreja, ela não só perpassa pela igreja, mas também por nós, pastores, presbíteros, diáconos. A todos os momentos, diante do altar do Senhor, como Isaías: Senhor, olha, eu não estou pronto, não. Havia uma missionária, eu não lembro o nome do livro, essa missionária, ela queria ser mandada pela aldeia dos índios, e ela queria, porque queria, e todos os domingos ela falava com o pastor, e falava para a igreja que um dia ela ia, e aí a direção daquela igreja falou: vamos ter que mandar essa irmãzinha lá para os índios, porque ela ama tanto, e ela sempre fala desse chamado de amor e tudo mais. E a igreja mandou ela se preparar, ela se preparou, fez um envio, e ela chegou lá na terra dos índios, os índios que ela tanto falava que amava. Passou 1 mês, 2 meses, no 3º mês, ela saiu correndo pela mata dentro, se escondeu lá, começou a orar, chorando, dizendo: Senhor, eu não amo esse povo, não. Não é nada disso que eu estava pensando. Meus irmãos, nós precisamos colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor, porque para falar da soberania de Deus, das providências que Deus tem para as nossas vidas, para aqueles que já estão duros, espinhentos, e às vezes nós também, não é fácil. Mas se nós fizermos como Isaías, comparecermos na presença do Senhor e falar: Senhor, eu não estou capacitado, não estou pronto para lidar com isso, mas eu sei que o Senhor vai fazer, eu sei que o Senhor vai providenciar. E dura coisa é falar com alguém que está angustiado, e você fala: não, Deus vai cuidar desse problema. Põe nas mãos do Senhor, creia, Deus vai entrar com providências, Deus vai cuidar, Ele cuida do universo, Ele cuida de tudo. Salmo 127, 2, alguém leia para mim, Salmo 127, versículo 2. O que diz? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá, enquanto dormem. Seja na versão que o Senhor dá enquanto dorme, que o Senhor dá o sono. O salmista no Salmo 8, no Salmo 4, ele fala assim: deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro, em segurança. O que dizer, meus irmãos, de uma leitura dessa para alguém que está angustiado, depressivo, pelos cuidados do mundo? Vai entrar aqui e sair aqui. Mas nós precisamos, nós pastores, temos que ser assim como o profeta Isaías. Eu vi o Senhor assentado no seu trono. Deus falou comigo. O Espírito Santo, falava com os irmãos, oração no monte. Aí uma vez me perguntaram isso: pastor, o que você acha de orar no monte? Eu falei: hoje eu orei no monte. Mas aqui, Santa Rosa de Viterbo, lá é tudo plano, mas aqui não tem monte. Eu falei: então, eu orei hoje no monte de folhas, no monte de letras, na palavra, é no monte. Meus irmãos, nós precisamos ver que a nossa vida está nas mãos do Senhor, e que muitas vezes nós começamos a entrar nessa caminhada e no dia a dia e nos acontecimentos, nos fatos, nós também somos influenciados pelo mundo lá fora. Ora, nos pegamos olhando aquele carnezinho, troquei de carro, aí a gente senta uma hora sozinho lá no canto: meu Deus, ainda tem todas essas folhinhas aqui, olha quantos zeros tem atrás do número 1 aqui. Então, nesse aspecto, meus irmãos, nós também somos humanos.
quanto mais a igreja. Assim, meus irmãos, falar de revitalização de igreja, além dessa experiência pessoal com Deus, avaliar os terrenos que nós temos dentro da igreja, para que a igreja volte a frutificar, ela precisa ser uma igreja de um terreno alcalino, ou seja, com pH equilibrado, propício para receber a boa semente, a semente que é a palavra de Deus, o evangelho da salvação. Ele vai brotar, ela vai germinar em qualquer terreno, mas que vai dar frutos, que vai frutificar. É aí que nós precisamos, então, começar essa tarefa de arar. Mas, pastor, quem vai arar o meu coração? Quem vai arar o coração da igreja? Às vezes nós somos usados pelo Espírito Santo para pregar a palavra e falar: olha, essa noite Deus quebrou meu coração, quebrou lá uma pedra que tinha como obstáculo. Escrevendo sobre a parábola do semeador, algo que eu achei muito bonito. Jesus fala dos tipos de terreno. Fala do terreno pedregoso, à beira do caminho, da rocha e do terreno fértil. Mas ele não fala quem preparou aquele terreno para o plantio. Daí, então, pensando quando meu pai arava terra, o Espírito Santo, meus irmãos, a palavra não usa arar, mas fala esquadrinhar. Ele esquadrinha os nossos corações. E quando a gente pega um terreno pedregoso, nós precisamos permitir que o Espírito Santo afunde mais o arado, para que vá mais profundo, lá onde estão aquelas pedras que impedem que as plantas naquele terreno fixem sobre a terra. Ou então, que esse arado se aprofunde, trazendo para fora todas aquelas raízes que estão lá embaixo, porque a hora que receber a água, o adubo, ela cresce mais rápido do que aquela semente que você plantou lá. Por isso, nós precisamos, meus irmãos, permitir que o Espírito Santo adentre em nossos corações, e mesmo que isso vá doer, que isso vá machucar, mas é preciso permitir que o Espírito Santo are profundamente os nossos corações, não só para tirar as pedras, não só para tirar as raízes antigas, mas também para arejar essa terra, para oxigenar essa terra, para que quando a chuva, os nutrientes caírem, já fiquem lá esperando a plantinha germinar e criar raízes. De maneiras, meus irmãos, que o texto nos mostra que é fundamental pensarmos na parábola do semeador, em revitalização de igreja, em lidar com esse tipo de terreno. Você pode fazer curso de revitalização de igreja, você pode fazer curso de especialização, você pode fazer muitos cursos, mas esta, como a reverenda Shirley disse, né? Esta é a obra de Deus. A igreja não é nossa, é do Senhor, é Ele quem cuida. E para isso, nós temos que chegar diante desse Senhor da igreja e dizer: Senhor, só o Senhor para nos capacitar, só o Senhor para me mostrar como remover. Se eu for lá, vou me esgotar carregando pedra, ou vou me machucar inteirinho mexendo com o espinho. Ou também eu é quem posso estar nessa condição, a condição de um coração duro, cheio de pedras ou de espinhos. De maneiras, meus irmãos, que ao olharmos para a parábola do semeador, dentro dessa perspectiva que eu passei para os irmãos, há muitas outras lições, há inúmeras lições que os irmãos podem ter olhar diferentes aqui. Mas nesta noite, eu gostaria de trazer e deixar para os irmãos pensar em revitalização de igreja. Não importa como esteja a sua situação diante de Deus. Isaías, quando compareceu diante do Senhor e Deus foi se revelando naquela visão, ele se achou pecador, impróprio, inadequado,
desqualificado para aquela função. Mas quem nos capacita é o Santo Espírito de Deus, é o Senhor. E aí então cabe a nós, como igreja, como presbitério, nos colocarmos nas mãos do Senhor, para que Ele complete essa obra. Aí a gente fica dentro de alguns cursos que se tem de revitalização, né? Eu já vi muitos usarem livros e materiais, isso, aquilo, e aplicou por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e nada aconteceu. Deus falhou? Não, irmãos. Nós precisamos nos colocar nas mãos do dono da obra. É Ele quem nos capacita, qualifica, é Ele quem nos dá as ferramentas certas para fazer essa obra. 122, né? São poucas denominações com essas idades. E nós estamos aqui. Pensando daqui para mais 122, até a volta de Jesus, meus irmãos, vamos nos colocar nas mãos do Senhor. Não importa qual é a sua situação, você vai estar no mesmo lugar de Isaías. A obra é grande e eu não estou capacitado. Quer dizer, eu estava até uns anos atrás, até me cansar, até me tornar assim, apático, falar, não tem mais jeito, a igreja está indo de mal a pior. Não, a igreja é do Senhor Jesus. Muitas vezes nós é que não estamos mais tão bem e precisamos ser revitalizados. E quando a gente se coloca assim nas mãos do Senhor, quem dá o crescimento nessa obra, quem dá o crescimento e a frutificação é o Espírito Santo, é o Senhor. Amém? Amém. Feche os seus olhos, vamos orar. Coloque-se nas mãos do Senhor nesse momento e clame: Senhor, olha, eu preciso que o Senhor mude o meu coração. Eu é que estou cheio de pedras, eu é que estou cheio de espinhos, estou angustiado, eu estou preocupado, eu estou sofrendo perseguições, eu estou cheio de sufocado aqui pela fascinação das riquezas, porque ser pobre não é fácil, e não tem frutificado e não estou conseguindo. E o Senhor Jesus declara no próprio texto que o povo lá estava endurecido. E o desejo de Deus lá nos dias de Isaías, como nos dias de Jesus, e quanto hoje é, para que possamos ouvir, para que possamos ver e entender, compreender, se converter, ser curado, ser restaurado, ser abençoado. Vivemos dias difíceis, meus irmãos, dias que a gente vai para a cama preocupado com o amanhã, e mal nasce o dia, a gente vê o quão frágeis somos. Mas o nosso Deus é soberano, o nosso Deus é Deus de providência, é um Deus que cura, que restaura, que abençoa. Assim, meus irmãos, nós precisamos não mudar a semente, mas mudar o tipo de solo que nós estamos sendo. Ore agora. Pai Santo, nós te agradecemos por esta noite, porque estamos aqui para celebrar 122 anos que o Senhor cuidou, que o Senhor assistiu, providenciou e o Senhor agiu. Santo Deus, perdoa-nos, porque nos sentimos como Isaías, inadequados diante de tantas situações que fogem aos nossos controles. Por isso nos entregamos nas tuas mãos, pedindo: tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas, e que o Senhor ouça as nossas orações, ó Deus Espírito Santo, e que nesta noite
nesse momento, ao ouvir a tua palavra sobre revitalização, o Senhor possa entrar com as tuas providências em nossas vidas. O Senhor que cuida de todas as coisas, o Senhor pode cuidar de cada um de nós. Assim, ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor conhece o coração de cada um, as dificuldades, as ações, os problemas. Assim, ó Deus Espírito Santo, nessa noite nós queremos que o Senhor venha agir com mais profundidade, onde estão aquelas pedras escondidas dentro de nós, onde está tudo endurecido, aonde, Senhor, os espinhos não estão as amostras, mas lá estão as raízes que precisam ser arrancadas. Assim ajuda, Senhor, a cada um, assim como o Senhor foi com o profeta Isaías. Seja, Senhor, nesta noite, com cada servo, com cada igreja aqui representada, com cada pastor, cada diácono, presbítero, Senhor. Também seja com a tua igreja espalhada pela face da terra. Ó Deus Todo-Poderoso, nós tomamos a decisão de nos entregarmos nas tuas mãos, para que o Senhor nos capacite, para que o Senhor nos revista, Senhor, com teu poder, para que os nossos sermões, as nossas palavras, as nossas ações manifestem o teu poder. Assim, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Este é um momento que traz ao nosso coração a certeza dessa presença maravilhosa do Senhor. Quando o profeta Isaías escreve a respeito de estar na presença de Deus, de buscar a Deus, ele faz se colocando como servo e se colocando, eis-me aqui, envia-me a mim. Que nós como igreja possamos também dizer: Senhor, nós estamos aqui à tua disposição, e que onde estivermos possamos levar este amor maravilhoso que derramou o sangue na cruz para que nós tivéssemos vida e vida eterna. A mesa do Senhor é a presença do Senhor em nossas vidas. E assim como Jesus fez, tomou o pão, distribuiu aos seus discípulos, bem como o cálice, e disse: tomai, comei e bebei dele todos, fazendo isto em memória de mim. Façamos nesse instante. Ó Senhor, muito obrigada, porque a tua presença aquece o nosso coração. A tua palavra nos ensina, nos orienta. A tua palavra nos traz, Senhor, aquilo que é necessário para que haja crescimento em nossas vidas, para que o teu amor revelado a cada um de nós possa também alcançar outras pessoas através da palavra, do testemunho. Ó Senhor, a tua igreja que muitas vezes está perdida, Senhor, perdida porque está levando em conta aquilo que é somente especial para o dia a dia, levando em conta, Senhor, muitas vezes o orgulho, e tem se esquecido, Senhor, que tu és o Senhor da igreja, que o Senhor quer fazer a tua palavra chegar a outras pessoas, que a tua salvação alcance outras vidas. E por isso, humildemente, Senhor, nós queremos nos colocar em tua presença para dizer: eis-nos aqui, envia-nos, Senhor. Amém. Para que a tua igreja seja fortalecida a cada caminhada, a cada passo, Senhor. E que ela possa confiar que o Senhor é quem faz, através dela, a missão que o Senhor tem para este mundo. Que ela precisa, Senhor, estar pronta para te servir, para anunciar, para viver aquilo que a tua palavra tem ensinado, Senhor. Senhor, fale conosco neste presbitério. Desperta, Senhor, a tua igreja neste lugar, e que nós possamos permanecer firmes na certeza de que o Senhor está conosco, que o teu Santo Espírito fala conosco, e que a tua igreja precisa marcar presença nesta sociedade tão carente de amor, tão carente, Senhor, da tua presença. Que o Senhor nos use como uma luz, que o Senhor nos use para que outras pessoas possam ser alcançadas, Senhor. E onde não houver a paz, onde a violência estiver presente, onde, Senhor, todo e qualquer desafio deste tempo estiver, que a tua igreja esteja sempre fortalecida por ti, para vencer, não por ela mesma, mas para que o teu nome seja conhecido e glorificado. Amém. Obrigada por esta noite, Senhor, por este momento de comunhão. Obrigada por esta mesa que traz à nossa memória o teu grande amor por nós, dando a própria vida. Obrigada porque esta mesa também traz ao nosso coração a certeza de que o Senhor é aquele que está conosco e que voltará para buscar a tua igreja. Oramos
agradecidos e agradecidas, em nome e por amor de Jesus, que traz sempre a paz ao nosso coração. Amém. E porque o Senhor traz a paz no nosso coração, vamos nos saudar com a paz do Senhor Jesus. Essas coisinhas. Vamos participar do envio. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Temos aqui o texto. Vou ler uma vez e depois todos poderão repetir. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu. Vamos responder? Disse eu. Eis-me aqui, envia-me a mim. Em pé, cantemos o hino oficial da nossa igreja. Amém.
oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Geraldo, para interpretar a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações e as comunicações do Deus Espírito Santo seja presente aqui com cada igreja representada, com cada lar representado, com o presbitério e toda a igreja presbiteriana independente, hoje e para todo sempre. Amém. Sentados, ouçamos o pós-vídeo.